Estamos relaxados, à vontade, engolfados pelo lixo. Eu ainda estou vestindo o biquíni e agora fumo um resto de cigarro picado comprado na padaria da esquina. A minha nuca está recostada numa garrafa PET vazia. Cascas de abacaxi deslizam sobre minha barriga, deixando um cheiro de fruta passada no ar. O cheiro também se mistura ao odor das latas abertas de atum e das caixas de leite azedo. Sinto a ponta úmida de um OB fazendo cócegas na sola do meu pé. A minha direita, Berta, também relaxa sobre um monturo e tira um cochilo em posição fetal, fazendo uma caixa de pizza amassada de travesseiro. Com a boca em formato de peixinho, ela exala um sopro profundo que move uma sacola plástica à sua frente, cobrindo parte de seu rosto. O bico de um borrifador escapole do lixo e se posiciona entre o seu queixo e as pontas dos joelhos unidas, bem próximo às mãos. A impressão que dá é que Berta está me apontando uma pistola de brinquedo. Sorrio e olho para minha esquerda, onde está Lúcio, repousado sobre objetos indistinguíveis já em decomposição. Percebo que o ponto em que Lúcio está é um pouco mais alto, no promontório, no pico da nossa descomunal cordilheira de lixo. A pele de Lúcio é branca, como a pele de um santo, e a sujeira não parece manchá-lo. Meu pai se destaca entre os restos de comida, de embalagem usadas e de lembranças para sempre largadas no chão. Vejo uma penugem de mofo crescendo sobre tudo. Vejo sangue de galinha grudado na bandeja de isopor. Vejo um cotonete sujo. Vejo um bilhete amarelo escrito à mão. Abigail, eu volto. Volto para te ver. Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre esse romance que eu recebi da Companhia das Letras, que a companhia mandou para cá e que eu já estava muito interessado, muito a fim de ler, da Ana Tércia Pontes, esse romance muito bonito, chamado Os Tais Caquinhos. Ele foi publicado esse ano, no começo do ano, nesse período tão complicado, tão difícil, e foi muito agradável ler esse livro. Muito já está sendo comentado sobre o quanto o livro gera reações assim muito físicas, de nojo, asco, mas engraçado, eu não tive exatamente essa experiência ao ler o livro. Os Tais Caquinhos conta a história da Abigail. A Abigail é uma jovem, uma adolescente, que mora com o pai, o Lúcio, e a irmã, Berta. E eles moram no 402, num apartamento 402 de um edifício, ao que tudo indica, de classe média. O Lúcio já tinha sido casado. A gente sabe da presença, na verdade mais do que de uma presença, de uma ausência da figura da mãe, que saiu com outros 2 filhos, mas ela é muito pouco comentada ao longo do romance, o que torna também essa falta dela, né? Esse buraco, uma presença muito forte. Então ela não está sendo nem comentada, torna essa ausência uma coisa muito latente, assim. E o romance, ele é todo composto de micro capítulos, né? Pequeniníssimos capítulos, muito breves, todos nomeados. E os nomes são muito bonitos, assim. Você tem Meu Primeiro Ursinho de Pelúcia, Esses Postes São para a Doceira, Querido Papai, um beijo para você, tapa-olho. E em todas essas entradinhas de capítulos, a grande maioria delas é narrada pela própria Abigail. É como se fosse exatamente um diário, mas é a Abigail olhando o mundo, escrevendo a experiência dela, olhando o mundo ao seu redor, falando sobre o pai, falando sobre a irmã, falando sobre o colégio, sobre os seus interesses amorosos. Mas também tem outras entradas, outros pequenos capítulos em que a voz alterna. Então a gente tem pequenas cartas, a gente tem trechos realmente de anotações, de bilhetes, trocas de cartas entre Abigail e namoradinhos, e do pai, do Lúcio, para as filhas e para a própria Abigail. Eles vivem, o romance vai narrar
essa relação muito complexa e bonita dessa família, dessas três figuras, o pai Lúcio e as duas irmãs, que tentam manter um cotidiano normal, apesar dessa condição de acumuladores ali, apesar desse apartamento ser uma nojeira, apesar de todas as embalagens velhas e cacarecos e restos de coisas inúteis que o Lúcio vai guardando e não se desfaz, né? Apesar desse clima todo de hoarders, sei lá como é que se fala, né? De acumulador, tem esses programas, né, norte-americanos que a gente vê o desespero das pessoas que tem que conviver com alguém que não consegue se desfazer de pilhas e pilhas de documentos velhos, papéis, jornais, caixinhas e coisas de milhares de anos e que não vão servir mais para nada, mas que para o acumulador, né, tem um valor, uma razão de existir assim absurda e enfim. E o Lúcio é um pouco essa figura, que tudo indica. Teoricamente, eu vi uma entrevista com a Ana Tércia e ela disse que era para ser um conto, e seria um conto sobre o Lúcio, mas que a Abigail acabou, ela foi transformando o conto num romance, foi esticando, e aí a Abigail foi ganhando certo protagonismo. Então vira um romance de formação, né? Uma espécie de romance de formação. Não tem como, que se passa no meio dos anos 90, ela vai descrever essa situação em mid-90 de uma menina criada no meio de uma cultura de consumo incessante, de programas de TV, tem muitas músicas ao longo do romance e inclusive existe uma playlist agora, acho que feita pela própria Companhia das Letras, é muito legal ir lendo e ouvindo as músicas, tem desde Faith No More até Marina Lima, né? Para terminar, quem vai colar os tais caquinhos do velho mundo. Diferente desse tipo de narrativa mais tradicional, né? Sobre juventude, adolescência e as dificuldades de ser jovem, esse livro ele não tem um tom edificante, você não tem grandes aprendizados, a personagem da Abigail não vai passar por uma curva de aprendizado e se tornar uma pessoa melhor, ou o Lúcio, esse pai que vive num monte de porcaria e deixa as filhas sem comer porque nunca compra comida, mas ao mesmo tempo leva elas para comerem no restaurante o prato que elas gostam, mas dá conselhos muito absurdos, como filhas, é bom passar fome. Ele não vai passar também por uma redenção, por uma jornada de entendimento da vida, não tem nada disso, pelo contrário, ele tem um tom pequeno, o que não quer dizer que o que esteja aqui não possa nos tocar fundo. De vários momentos eu fiquei assim emocionado, assim, não é de chorar, nada desse tipo, mas ele é um livro muito bonito. Inclusive nessas descrições descoladas um pouco do real que a Ana Tércia vai fazendo, muito ao modo das listas. A Ana Tércia, para poder falar sobre esse apartamento caótico, ela vai em inúmeras passagens descrevendo todos os itens que tem nessas pilhas de traquitanas e restos do mundo. Então é muito interessante como, de alguma forma, a Abigail está olhando para o mundo de acúmulos. E isso tem uma contraforça, um contraponto que é muito característico, acho que da juventude, mas da gente em geral, acho que a gente não abandona isso na adolescência, que é uma espécie de vazio. E é muito bonito, inclusive, o capítulo em que ela vai falar do vazio da mãe, por exemplo. Ou então do vazio do estômago. Apesar de viver num apartamento abarrotado de trecos e de infestação de insetos, a Abigail está sempre com a barriga vazia, né? Sempre literalmente ansiosa, ali, desejosa por algo que falta no estômago, né? Então, apesar do ruído da rua, apesar do
caos da cabeça de qualquer jovem, tem sempre o ronco ali do estômago clamando por alguma coisa que está faltando. Então tem um jogo aí de contrapontos entre acúmulo, excesso e falta, que é bem bonito. Querido diário, eu não tenho mãe há muito tempo, eu não tenho mão. Eu não tenho quem me sugue o catarro do nariz, eu não tenho peito. Eu não tenho quem me conserte as maçanetas da porta, eu não tenho boca. Eu não tenho quem me defenda numa carta comprida, eu não tenho pé. Eu não tenho quem me tire a cera do ouvido com uma pinça, eu não tenho olho. Eu não tenho quem me conduza ao balé, eu não tenho ouvido. Eu não tenho quem me passe o dedo delicadamente sobre o desenho das sobrancelhas, eu não tenho sobrancelha. Eu não tenho quem me pendure na geladeira as garatujas, eu não tenho unha. Eu não tenho quem penteie meu cabelo com creme rinse, eu não tenho perna. Eu não tenho quem me resolva os problemas do banco em outro país, eu não tenho cotovelo. Eu não tenho quem me acorde cedo com a voz rouca, eu não tenho rim. Eu não tenho quem me segure a mão para atravessar a avenida, eu não tenho cílios. Eu não tenho quem me faça macarrão, eu não tenho joelho. Eu não tenho quem me envie um peixe pelo correio, eu não tenho umbigo. Eu não tenho quem me diga se mamei ou não, eu não tenho costela. Eu não tenho quem me arrume a mala, eu não tenho bunda. Eu não tenho quem me guarde os registros médicos, eu não tenho calcanhar. Eu não tenho quem me ensine a coser, eu não tenho tíbia. E aí ela vai. Eu não tenho corpo, eu não tenho quem me conheça tanto, eu não tenho pulso, eu não tenho mãe há muito tempo, eu não tenho mãe. Tem um capítulo que ela vai... Aí você lê o livro inteiro, você fica realmente perguntando, fazendo perguntas também com relação a essa mãe que não aparece. Por que o Lúcio cuida sozinho das duas filhas? A irmã, a Berta, ela acaba ficando muito mais com uma amiga, por exemplo, a Mariana, acho que é a Mariana, que acaba salvando ela um pouco dessa... Eu não queria chamar de displicência, porque fica parecendo meio também um juízo de moral, assim, um moralismo que eu não acho que cabe nesse livro para poder avaliar. O Lúcio é ótimo em vários momentos, ele é muito cuidadoso com essas crianças, apesar de não deixá-las comerem, por exemplo. Ele está sempre preocupado, ele tem uma hora que ele escreve cartas, pequenos bilhetes para as filhas dizendo se cuidar, escovar dente, fazer dever de casa e dormir na hora que tem que dormir. Eu estou aqui em casa fazendo de conta que eu vejo TV. Eu estou aqui fingindo para mim mesmo. É muito bom poder inventar coisas para nós mesmos e apreciá-las. É engraçado que nós podemos assistir na TV as mesmas coisas, né? Na mesma hora. Em qualquer lugar do país, a TV é sempre a mesma e quer sempre o mesmo. Quer que a gente deixe de ver as diferenças e semelhanças e não converse sobre a nossa vida, a TV. A TV quer exclusividade, que coisa. E consegue, hein? Consegue. Pessoalmente, eu não sou contra as novelas, não. Eu sou a favor dos mesmos assuntos. Na novela que eu estou fingindo ver, navios chegam, atracam, descarregam no porto. Outros navios já carregados apitam e partem. Da janela do arranha-céu, o mocinho trabalha e vê o trabalho dos outros nos navios ali na enseada. Mas do porto, os outros não veem o trabalho do mocinho no seu escritório lá no arranha-céu. Acho isso muito interessante de pensar. Essa cartinha não tem muito motivo. E está muito pensadora, né? Desculpem. Eu estou sem ter com quem conversar e escrevi assim, desse jeito. Achei que vocês iam gostar de ver isso. O movimento dos barcos num porto. Vamos ver algum dia. Ih, acabou de cair uma gota nesse bilhete. Goteira chata. Temos que consertá-la. Filhas, estou aqui. Beijos de amor e alegria. Lúcio. É muito curioso, assim, sei, eu me relaciono muito com meu pai também. Meu pai que é uma figura zero presente, assim, mas sempre que esteve, diferente do Lúcio, né, que é a figura paterna presente, assim, né, mas não sei, sempre teve esse zelo meio, um cuidado descuidado, é um cuidado solto, um cuidado meio livre. E a Abigail é muito livre também para fazer o que ela quer fazer, para poder ir nas festas que ela quer ir, e pegar os boys que ela quer pegar. Tem uma hora que ela fala que ela não consegue mais ir no colégio, ela tá muito deprimida, e ela fala que acha que vai perder, ela não sente mais motivação para ir pro colégio. E aí o Lúcio fala que tudo bem se ela
sente que aquilo vai ser uma obrigação para ela. Ele fala: Abigail, minha filha, se você achar que a partir de agora você só vai para o colégio para repetir um monte de informação que você não está interessado, então não vai não, filha. Então eu acho muito bonita a relação deles, assim, toda torta, sem estar isenta de falhas e de pequenos pedidos de socorro e dificuldade de escuta, como em qualquer família, como em qualquer relação. E a coisa do convívio, e tem aqueles momentos todos da Abigail trancada no quarto, com o pé sujando a parede, ouvindo música e, meu Deus, o mundo não me entende. E aqueles clássicos de adolescente, mas ele não é besta. Eu fiquei muito contente com a leitura dele, fiquei muito surpreso. Ele é muito divertido, tem uma hora muito boa aqui, que tem uma apresentação no colégio e as meninas estão vestindo maiozinhos metalizados com luz neon, fazendo uma coreografia. Na época das vacas gordas, nós esbanjávamos quick de morango, enchendo as nossas bochechas com colheradas generosas daquele preparo em pó. Era preciso tomar muito cuidado para não cair na gargalhada enquanto engolíamos o produto. Caso contrário, nuvens cor-de-rosa seriam baforadas na cozinha e aspiradas, provocando confusão mental e um acesso de tosses pink. Sonhava com rolos de papel filme revestindo tigelas de cerâmica branca, carregadas de morangos, gomos perfeitos de melão, saladas de frutas exóticas, cerejas, todos devidamente desinfetados conforme recomendação da OMS e exigência da vigilância sanitária. Na geladeira também encontraríamos um bom estoque de caixas de leite e de suco de laranja, assim como práticos Tupperwares com divisórias para queijo e para presunto, de peru, é claro, folhas de alface americana higienizadas e prontas para uso, frascos coloridos de ketchup, maionese e mostarda, e iogurtes dos mais variados sabores, exceto de ameixa, graças à alergia do Lúcio à fruta, que uma vez quase fechou a sua glote, inclusive. Latas de Coca-Cola organizadas na prateleira lateral da porta, ordenadas ao lado da fila de mimosas garrafinhas de Yakult, requeijão, geleia de framboesa, leite condensado à vontade, pronto para ser sugado na lata mesmo, sorvete napolitano, sim, e de creme com passas, sim, como também chicabon, e farofinha de castanha, marshmallow e cobertura de caramelo industrializado. Na despensa, pirâmides geometricamente feitas de pacotes de biscoito de chocolate, miojo de galinha caipira, assim como bolo pronto de milho, laranja e bolo formigueiro. Quando despertava do sonho, sentia uma comichão tomar conta da minha barriga, minha cabeça, minúsculas baratinhas partindo da moleira em direção aos olhos, causando tontura e aumentando a sensação débil e familiar de fome. E essa forma de composição toda por listas, né, por acúmulo de objetos listados, vai tornando o livro uma espécie de música, de canto, assim, que vai evocando uma série de coleções de coisas, e de coisas velhas, coisas vagabundas, coisas baratas que não tem mais lugar no mundo. De alguma forma isso casa com a sensação da Abigail de jovem, sei lá, de adolescente, que, né, se sente meio que um treco sem função. Serve para quê? Para que eu vou continuar no colégio? O que eu tenho que fazer? Essas pilhas e pilhas e pilhas de bugigangas, som de TV ligada, de embalagem apodrecendo, de baratinhas, a cena de tirada de cera do ouvido da menina, esse pesadelo da juventude num mundo tomado pelo capitalismo, pelas imagens de consumo, pelos produtos descartáveis, pelo fast food, pela comida gostosa e barata e pacotinhos de salgadinho. Eu adoro esse recurso da listagem, né? Inclusive, o Roland Barthes fala um treco sobre listas que eu acho muito legal. Ele tá falando sobre o Flaubert, sobre o Bouvard e Pécuchet, né? Um romance do Flaubert. E ele está falando sobre a beleza das enumerações de coisas. E como esse é um livro que foi muito composto em cima das listas, e eu sou doido pelas listas, eu amo as listas
E ele cita aqui nesse ensaio, ele fala das listas que aparecem, sei lá, na Ilíada, que tem aquela listagem de embarcações, as listas do Borges, que, sei lá, naquele conto Aleph, por exemplo, lista o mundo, né? Vai listando itens do mundo, vai dando recortes do mundo em imagens caleidoscópicas. E eu acho que a Anatércia também dá esse mundo anos 90, apocalíptico, pilha de lixo, como uma espécie de... O Barthes fala que na lista você meio que vomita e tenta se reconhecer no que você jogou para fora, como uma criança, como o bebê que gorfa, bota para fora tudo que ingeriu e fica tentando descobrir o que é que sai daquela pasta de regurgitada. E quando a gente pensa também nas listagens, a própria frase vai se tornando um objeto que você dispõe. Cada frase, cada item, né, vai aparecendo como se fosse um mostruário, como se fosse um display. Eu acho que a Anatércia faz isso um pouco nessas enumerações de tudo que tem. Um display das porcarias. Tem prazer nessas ilhotas de objetos velhos, assim, que eu acho que inclusive também é um prazer da própria narração, é o prazer de construir imagens, um prazer ébrio de estar chafurdando nesse consumo, nesse mundo de consumo. O Barthes fala isso aqui a respeito das listas. Ele fala: pode-se conceber e afirmar uma tipologia dos sujeitos segundo a sua capacidade de inserir ou não um pino, uma trava de segurança, ou uma capacidade de deixar as listas de coisas correrem livremente. Aqueles que não param a linguagem, que deixam as listas de itens surgirem, são o tagarela, o louco, o bebê balbuciando, blá, 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 o escritor textual. Aquele que, para essencialmente a linguagem para, seria o militante, o dogmático, o político. Esse modo de enumerar tudo, de fazer listagem de tudo, é um pouco também um mecanismo de gerar decepção, de gerar desapontamento, porque a lista meio que não chega muito a lugar nenhum, ela não tem necessariamente uma finalidade, ela é um efeito quase mecânico, assim, de ficar dizendo tem isso, tem aquilo, tinha aquilo outro, aquilo mais, o item A, o item B, o item C. Jogo de decepção, de frustração, que nega toda conclusão possível, né? Que desanda. A narrativa que vai se dando por listagem é como uma maionese que desanda. Ela perde o ponto. Leiam os Tais Caquinhos, é uma delícia, é um barato. E obrigado, companhia, pelo envio. Então é isso, até mais. A gente se vê em breve com mais resenhas, vídeos sobre livros, listas. Beijocas, até a próxima. O sujeito em meio à linguagem, ao excesso da linguagem.